Sejam bem-vindos a mais um Ibitcast. Meu nome é Guilherme Cura, meus amigos, e sempre ao lado dele, Matheus Teixeira. Fala, meu rosto preferido, tudo bom? Bom demais da conta. Então bora pra mais uma. E hoje, mais um episódio político, recebendo ele, vereador de Governador Valadares, Jamil Khalili. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui pra gente bater esse papo. Valeu demais pela presença, Jamil. Já tô em casa, né? Essa mesa aqui, inclusive, tá muito em casa. Eu precisava ter condenado, né? Relação do bastidor aí já. Mas antes de começar o papo, vamos pagar nós? Bora pra pagar nós. Eu vou falar daqui a aparecer primeiro. Hoje eu vou fazer o suspense. Roleta russa. Vou falar da sinergia. Sinergia, energia solar. Se você, em 2022, não colocou o sol para trabalhar para você, você está perdendo tempo. Então, procure a Sinergia, tem um QR Code aí ao lado que você pode solicitar um orçamento diretamente com a equipe da Sinergia, que vai te atender com muita atenção e carinho, e você vai sair de lá satisfeito, que você vai perceber que pagar conta é coisa do passado, conta alta de luz é coisa do passado. Você simplesmente vai dar adeus a aumento repentino, tarifa, conta abusiva, pronto. Não, e tem notícia dessa semana. Ano que vem, aumento de 70% nas tarifas, 64% nas tarifas. Então, corre para não ser surpreendido novamente e negativamente conforme você foi durante 2022 inteiro, 21 e 22. E temos também a nossa House Malt. Hoje não estamos bebendo, porém você pode beber uma cerveja artesanal, a melhor do Brasil. Você tá doido. E você tem pelo menos 3 boas opções para beber uma House Malt. Pedindo um delivery para turbinar a sua festa. Você pode também assinar o Beer Box para receber 4 rótulos todos os meses na sua casa. Ou você pode ir até o Bar da House Malt, mais de 13 torneiras de cervejas diferentes e uma experiência completamente diferente e única. O cardápio deles também é muito bom. E tem drink também para quem não gosta de cerveja, às vezes sua mulher, um amigo seu, pode ir lá que e tem programação lá, tem programação, música, você quer sair do sertanejo, pode ir lá que vai estar tocando uma música boa lá. Vai lá. E temos também hoje o salgadinho salgadinho muito gostoso aqui da Edneia Nascimento. Então você pode no Instagram edneia.nascimento acompanhar todas as novidades ou pedir pelo WhatsApp. Obviamente eu vou como Fausto Silva fazer uma colinha. Não, será que ele tá tentando esconder a colinha? Eu vou fazer como Fausto Silva aqui, pedir no WhatsApp 3399 12 63 900, certo? Então 99126 3900, da forma que você quiser decorar. Salgado bom demais. E Nós já comemos no bastidor ali, vamos comer aqui o episódio todo, bom demais, tá? Isso aí. E chega de pagar nós, vamos pro papo. O mais importante. Jamil, primeiro a gente queria saber como que é a sua história, como a história vem, se cruza com Valadares e você chega a ser o segundo vereador mais votado da cidade, né? Como é que... Eu sou valadarense, né? Você então valadarense? A minha história não se cruza, né? Ela então nasce aqui, né? Perdão. Meu ponto de partida é em Governador Valadares. Então eu sou nascido em Valadares. Meu pai, ele era promotor de justiça, né? Meu pai já está falecido. Ele vem de Lagoa da Prata, que é uma cidade no oeste de Minas Gerais. E minha mãe, Itaiumi, que é uma cidade a 45 quilômetros aqui de Governador Valadares. Minha mãe, na verdade, é nascida em Itarumirim. Na época era assim, Itarumirim, Itaiumi era cidade, de vez em quando Itarumirim pertencia a Itaiumi, Itaiumi a Itarumirim. Ela nasceu em Itarumirim. Eles se conheceram em Itaiumi e vieram para cá. Meu pai foi designado para trabalhar. Na verdade, meu pai foi designado para trabalhar em Diamantina, Entre Rios de Minas, e aí ele veio para cá, e aí aqui a gente ficou. Então, eu sou nascido aqui, estudei nos colégios daqui, estudei no colégio Nacre Miguel Habib, Lourdinas, Ibituruna, Escola do Sebrae. Nesse meio tempo aí, eu sempre quis sair um pouco de Valadares para conhecer, né? Então, durante esse período, eu morei na Bolívia, um período, 6 meses, em Cochabamba, né? E depois eu morei nos Estados Unidos 1 ano. E aí eu fui fazer faculdade em BH, fiquei lá 10 anos fazendo faculdade, trabalhando, estudando, e sempre quis voltar para Valadares, né? Eu saí daqui no dia 1º de fevereiro de 2002 e voltei no dia 1º de fevereiro de 2012. Mas eu só me dei conta quando eu voltei, que aí eu fui
olhar, falar assim, vou olhar as coisas do meu quarto, aí tava lá. Voltou para pegar o GV Folia. Mais ou menos, né? O GV Folia já tava mais decaído aí, né? Mas voltar mesmo. Eu sempre vim pro GV Folia. GV Folia, exposição, quintaneja, a gente sempre vinha aqui. Era o que tinha na época, né? Mas eu sempre quis voltar para Valadares. E aqui... E uma coisa curiosa também, eu sempre quis voltar e eu decidi que eu ia ser professor universitário. Então, no dia que eu voltei, também foi dada a notícia no estado de Minas Gerais que a Universidade Federal Juiz de Fora ia se instalar em Governador Valadares. Eu falei assim, agora eu vou estudar para um concurso para ser professor da UFJF-GV. E aí, foquei nisso. E o seu interesse de ser professor vem desde sempre por causa de alguma aspiração familiar ou era dentro da faculdade você gostou dessa área? Minha mãe e meu pai eram professores, né? Meus tios são professores, tanto parte de mãe quanto parte de pai. É lógico que assim, a ideia inicial não era ser professor, mas eu sempre tive essa vocação de explicar. Durante a faculdade, eu já tinha tomado uma decisão que era trabalhar com política, né? No segundo grau, eu sempre gostei de política, eu vou trabalhar com política, mas eu preciso ter uma profissão. E eu comecei a advogar, e na advocacia, o que eu percebia? Que era algo muito intenso do ponto de vista de captação de cliente, o trabalho, e eu falei assim, olha, eu gosto de advogar, mas eu tenho uma vocação para dar aula. Na verdade, quando eu saí da faculdade, eu fui convidado para dar aula numa outra faculdade. E aí eu comecei, era uma forma também de ter uma renda extra, advocacia começando, mas aí com o tempo eu falei assim, olha, na verdade eu sou professor, é minha vocação mesmo, e aí eu fui descobrindo isso e tornar isso a minha profissão-chave, né, que é ser professor universitário, né, no meu caso, professor universitário. Foi uma coisa que a gente vai descobrindo um pouco, né? Não existe advocacia eu gosto, eu adoro o direito, mas na sala de aula é que minha função primordial, né? Isso é bacana que não é aquele político de carreira que a gente fala, né? Você é professor, político é uma coisa que aconteceu. Exatamente. Você continua atuando como professor ainda? Continuo como professor. Me afastei um período por conta, quando eu assumi o cargo junto com o André, que é o prefeito, mas como vereador, a Constituição permite que eu cumule e eu continuo como professor. Bacana. E eu achei interessante que você já citou que desde mais novo você já tinha interesse político. E eu já sei de histórias que você já pequenininho já falava, né? Sempre me candidatei a representante de turma, perdia, ganhava eleição, fazia campanha, sempre tive envolvido com tudo na escola, movimento estudantil, na universidade. O primeiro grêmio da Escola Técnica de Formação Gerencial fomos nós que criamos. A Escola Técnica de Formação Gerencial era um projeto do Sebrae e tinha em várias cidades. Nós criamos o GERAR, que era o encontro de todas as escolas do Sebrae aqui em Valadares. Então, eu sempre fui envolvido com isso. E sempre quis, né? Quando eu era criança, quando você pergunta a uma criança o que ela quer ser, eu falava que eu queria ser presidente do Brasil, né? É uma questão de vinculação àquilo que é o maior cargo, né? Então, assim, é muito nítido na minha mente, assim, mesmo pequeno, eu participava da eleição Brizola, meu pai era brizolista, aí tinha um comitê ali na ilha, na Piracicaba, na frente do interescolar, a gente com a bandeirinha do PDT, cantando a música do Brizola, na época o Arnoldo de Souza, né, que até faleceu também, nós fizemos muita amizade ali, depois do impeachment do Collor, eu lembro dessas participações, e era um caminho natural, né, a questão foi desenhar um projeto para isso. E como eu sempre planejei muito, essa coisa da política, ela não foi um acaso. Tem pessoas que a política é um acaso. No meu caso, não, é um planejamento. Ela teve início dentro de um projeto que da primeira vez que eu candidatei, muitas pessoas falaram assim, você vai perder. Eu falei, mas eu sei que a chance de perder é grande. A questão é que esse é um projeto de longo prazo, não é um projeto de curto prazo. É uma etapa, né? É uma etapa. E era até uma pergunta, você tem alguma coisa nesse assunto? Era até uma pergunta. É difícil eu me comportar aqui como se eu não soubesse das histórias. Viveu boa parte junto, né? Mas em 2012, você fala que você volta
para Valadares em fevereiro de 2012. E em 2012 você já é candidato a vereador. Isso. Caramba. Então, assim, isso até é um volto processo em interessante. fevereiro, eu volto em fevereiro, mas eu vou ficar em Valadares mesmo, definitivo, só em junho. Até então eu trabalhava em BH, eu estava terminando um projeto em BH e aqui. Mas você sempre mantinha os laços Sempre. aqui, né? Eu nunca desconectei de Valadares. Na verdade, esses 10 anos, a gente trazia o pessoal para o GV Folia, trazia para exposição. Meus amigos de faculdade, eles conhecem Valadares por mim. Entendi. Porque eles ficavam lá em casa, a gente vinha na festa fantasia. Mas uma coisa que eu acho que eu nunca soube, assim, o seu interesse em ser candidato em 2012, objetivamente, ele surgiu quando? Tipo, você já tá planejando isso desde 2010, 2011? E Já aí, é um já planejamento. preparava Isso, já. mesmo longe? Tanto é que, olha só, Tipo, com você vai grupo de lembrar, amigos. Matheus, que a gente tinha que ser filiado no partido um ano antes. E um detalhe, eu conheci o Jamir em 2012, durante a campanha. Durante a campanha. Caramba. E apoiando o Roger. Apoiando o Roger, que hoje é um companheiro meu. Exato. Bacana. Que legal. Na verdade, você tinha que filiar em outubro. Eu volto para Valadares em fevereiro já afiliado no PSDB. Eu já participava das campanhas eleitorais em Belo Horizonte, mas sempre articulando a minha volta. Quando é que foi? Quando eu decidi que eu falei assim, chegou o momento de eu voltar para Valadares, eu reuni com o Lucas Azevedo e o Lucas Coelho numa pizzaria ali na Contorno, em BH, na Mangabeiras, e falei com eles, eu quero voltar, eu quero ser candidato, eu vou voltar para iniciar um projeto político. Eu vou voltar para ser candidato. E aí, nós decidimos ali que a gente ia filiar o PSDB, na época o PSDB era o maior partido de oposição que a gente tinha, era a crista da onda, né? Na época era Aécio, Anastasia, essas figuras eram as mais relevantes. Aqui também tinham figuras regionais importantes. O Mourão. Exatamente. O Mourão, na verdade, depois ele se transfere para o PSDB, né? A origem dele é no PMDB. No PMDB. Então a gente vem com o projeto de construir a juventude do PSDB. Que aí encontra também outros apoiadores aqui. Aí a gente tem uma confluência aí de fatores, né? Eu não acredito em sorte. Eu acredito que, na verdade, isso é tudo uma questão... Né? Não só uma construção, na verdade, eu acredito muito que isso já estava planejado, né? As pessoas se reencontraram aqui. Isso é um projeto que Deus falou assim, ó, essa galera aqui precisa encontrar. Vem o Caio Nácio, o Alessandro Ferraz, vem uma turma grande, algumas pessoas foram ficando pelo caminho, outras foram, porque a política é assim mesmo, as pessoas vão trabalhando, vão mudando. E aí eu já tinha decidido que eu ia ser candidato, eu já estava afiliado para ser candidato, só que a gente sempre teve aquelas dúvidas que é normal, né? Será que a juventude do PSDB vai apoiar? As pessoas não davam nem 300 votos para a minha eleição. E a gente teve mais de 738, 732, não estou lembrado agora. Para uma campanha que alguém que chega de BH em fevereiro, curto espaço de tempo, na verdade em junho, exatamente. Né? Era uma votação muito expressiva. E o comentário na época foi esse, né? E aí depois de 2012, quais foram os planos até chegar numa outra candidatura sua? Em 2012, então a gente perde a eleição. Mas uma coisa eu sempre imaginei que a gente ia perder a eleição por causa desse desconhecimento. Mas eu sempre soube que era uma etapa. Em 2012 o PSDB fez algum vereador? Fez, o Chiquinho e o doutor Luciano. É verdade, 2012 o Chiquinho e o doutor Luciano. Chiquinho e o doutor Luciano. Ou seja, no PSDB também era muito difícil ser eleito. Muito difícil. Dois dos mais bem votados. Chiquinho mais votado, doutor Luciano ali entre os 4 talvez. Muito difícil de ser... Terceiro mais bem votado. Muito difícil ser eleito pelo PSDB. Até maturidade, né? Na verdade, a gente estava ali porque a gente acreditava no projeto do PSDB. Mas eu sabia que era um caminho. Eu sempre falei que política não é campeonato, não é final de campeonato. Política é ponto corrido. Você joga várias partidas. Algumas você vai empatar, outras você vai perder, outras você vai ganhar. E o importante é a partida final, você estar bem colocado no calendário. E ter sido candidato foi muito importante. Por quê? Porque as pessoas só me conheceram a partir do momento que eu tive 732 votos.
Aí eu passei a ser um potencial candidato, um potencial político. Antes eu era considerado um outsider lá, que mais um dentre tantos que idealizam e não conquistam. Eu lembro que a gente fez a primeira campanha na internet. Foi a primeira campanha de Valadares que foi feita na internet. Em 2012? A gente fazia meme, no Facebook. Em 2012? Caramba, bicho. O Lucas Andrade, eu lembro direitinho, o primeiro meme de política que a gente fez foi o He-Man falando assim, a lição de hoje, não tem um negócio assim? É que você precisa votar no Jamir. Era tipo ele naquele carrinho, era tosco, né? Assim, mas era tosco, mas na época era tipo assim, a galera saiu na frente. Tinha um grupo, aconteceu em GV, ficava ali, eu debatia, apresentava as ideias, usava a rede social. Foi a primeira vez que a gente usou, eu não lembro se tinha um WhatsApp, mas mensagem. Falei assim, vamos cadastrar aqui para fazer mensagem. E depois virou, né, essa moda. É lógico que eu não criei isso. Eu vinha de um movimento que vários candidatos Você antecipou na região, antecipamos, né? Isso. Então, na capital já era uma coisa que já era mais já comum, era, né? mas ainda não tinha tanta tecnologia. Eu lembro que uns amigos meus de BH falaram assim, vamos criar várias comunidades, né, grupos. Nessa época, eu acho que o Orkut ainda estava morrendo, porque o Facebook... já tinha morrido, era o Facebook. Morrido. É porque eu acho que o Orkut ele morre ali em 2010, 2011, que eu lembro que quando é minhas últimas fotos, entendeu? Então 2012 ali o Facebook... você tinha o Facebook, mas tem um restinho do Orkut você tinha o Facebook, ainda, o Messenger, e você tinha o WhatsApp já. O WhatsApp já tinha começado. Isso. Só que o WhatsApp era uma coisa assim, poucas pessoas tinham, porque você tinha que ter um celular preparado para o WhatsApp, essas coisas todas. Mas a gente organizou bem a campanha, essa parte... funcionou bem, e aí o que aconteceu? Em 2012 nós perdemos, mas teve um racha no PSDB, porque o doutor Augusto foi praticamente abandonado, né? Um cara que, se tivesse sido prefeito eleito, nós estaríamos numa posição hoje muito mais confortável, e aí eu faço uma dissidência no PSDB, eu falo assim, não dá. E aí eu sou convidado pelo Caio e pelo Marcelo Aro, que o Caio não está mais entre nós, mas o Marcelo tá hoje como presidente do Progressista. O Marcelo, ele é presidente do PHS, que é um partido minúsculo. Nós jogamos todo mundo pro PHS. Né? Teve um racha, na verdade, uma galera ficou. Aí o André me convida para fazer parte do plano de governo. E aí, é o que eu falo, a campanha valeu, né? Você tem que sair bem posicionado, né? Não é questão de perder ou ganhar. Nós, então, integramos o grupo do André, começamos a participar do plano de governo, e aí, o que eu vi? Eu falei assim, nós temos que também ser realista. O Alessandro, né, o Ale, ele tinha uma penetração muito grande na juventude, ele estava muito mais animado, e o André me pede para não ser candidato a vereador. Eu falei assim, não acho que você tem que ser candidato a vereador, mas isso a gente já tinha até discutido, nós íamos ter uma candidatura para vencer, que era do Ale. A ideia era até que eu saísse candidato a prefeito. Isso é 2016. Isso já é 2016? 2016 não. Isso é 2014. 2014. Na verdade, o que aconteceu? Em 2014 nós encampamos a eleição do Caio. Isso, 14 Aí a gente dá 1.500 votos para o Caio. Isso. Aqui coordena a campanha de governador, de presidente. Aí em 2015 acabou a eleição, o André já me chamou. Exatamente. E o Ale ainda estava no PSDB. Aí que a gente fala com o Ale praticamente. Ou você fica no PSDB ou você vem para o PHS com o nosso apoio. O André não estava no PSDB. Ele ainda estava no PDT. Estava no PDT. Aí é curioso que aí o André filia no PSDB depois. Coisas da política, né? Mas a gente continua junto. A gente continua ali trabalhando. E aí elege o Ale. Em 2016. Primeiro lugar no PHS. E aí eu falo o seguinte, do mesmo jeito que a gente construiu lá para vereador, nós vamos construir para deputado. Saí para deputado, falei assim, vou sair para deputado, na cara e na coragem. Conversei com o André falou assim, eu tenho um compromisso com o Mourão, mas eu não vou deixar de falar com você para ser candidato, é seu direito. Nós saímos, uma campanha que as pessoas davam 3.000 votos. Se tiver 5.000, você foi bem votado. Aí nós emplaca lá 15.900 e tantos voto, pouco gasto, mobilização pra caramba, voluntário.
E aí foi natural que o grupo crescesse muito. Aí eu chamei o Alessandro, falei pro Ale, falei assim, ó, acho que agora a gente tem que ter 2 cadeiras, não dá para ter uma cadeira só de vereador. Nós temos um candidato com 16 mil votos e um candidato de 1.500 votos. E tanto é que foi acertado essa decisão que eu tive 2.200 votos e o Ale teve 1.900 e alguma coisa. Isso mesmo. 1968. 1968, ele ampliou a votação dele. Numa eleição que era muito difícil ser ampliada a votação, né? Muito difícil e outra coisa. No meio da pandemia ainda. A ideia é de que a gente estava comunicando para o mesmo público. Mas eu já tinha percebido nessa caminhada que a gente não estava comunicando para o mesmo público. Claramente não, né? E a prova é essa. Porque, na verdade, dá a impressão de que a gente comunica para o mesmo público por causa da faixa etária, por causa dos mesmos interesses. É lógico que tem uma galera que a gente comunica junto. Né? Não é separado. Mas, de fato, a gente não comunicava para o mesmo grupo. Eu estava engajado com o servidor público, eu estava engajado com o movimento, com o pessoal da reciclagem, com o pessoal das doenças raras. E o Ale fortalecido com a causa animal, com a ilha, né? É o vereador da ilha. Eu estava na Universidade Federal. Então, é natural que assim, as pessoas enxergam uma coisa e a gente, na hora que põe no papel... Eu lembro que o Bruno está aí, eu falava com o Bruno assim... O Bruno, na sexta-feira, antes da eleição, falou assim, meu Deus do céu, onde estão esses votos? Aí eu tinha um papelzinho que eu tirava assim do bolso, todo amassado. Mas estão aqui, ó, tá tudo anotado. Aí, a questão é a organização, porque existe um mito, né, voto porque o cara tá ali, andou demais. Se você não conhecer as pessoas certas, volume. Se você não tiver organização, não tem campanha que dure. A gente teve exemplos, já muitos exemplos em Valadares que volume só não faz, não vira voto, não faz a campanha virar. Dinheiro vamos lá, só também não adianta, né? Dinheiro, a gente fala que é um misto de 4 coisas, talvez, né? Dinheiro, equipe... Eu não vou lembrar as outras. Não, você que fala. Você falou, você que falou. Eu não falo que é 4 coisas, não. Falei a gente. Falei a gente. Uma campanha bem sucedida é feita de uma coisa. Não vou contar o segredo. Mas aí, voltando para a roda cronológica. E aí a gente tem 2 candidaturas no mesmo tempo e os 2 eleitos. E aí a gente está no dia de hoje, né? A gente, depois da eleição, a gente vem para o ano de 2022. Não, eu quero fazer uma pergunta. Boa. Depois que você é eleito, se você esperava ser o segundo vereador mais votado, tinha Não, no segundo bastidor não, tinha esse clima? mas que a gente ia ultrapassar de 2.000 votos, a gente sabia. Na verdade é o seguinte, eu nunca errei uma votação minha. Na véspera eu sempre soube quantos eu tenho. Quando eu candidatei a vereador pela primeira vez, o pessoal, nós vamos ter 2.000 votos. Esquece, nós vamos ser entre 700 e 800 votos. E foi isso. De deputado, na quarta-feira eu conversei com o Caio Nárcio e falei com ele assim, e aí, quantos votos você vai ter? Eu falei assim, cara, nós vamos passar dos 15, mas nós não vamos passar dos 16. É difícil passar dos 16, a não ser que a gente tenha uma graça divina, que aí pode vir, né? O cara caiu no gosto do povo, igual o Zema caiu, não é o nosso caso. E nessa eu sabia que a gente ia ultrapassar de 2.000 por causa do engajamento. Porque é o seguinte, a gente faz campanha com muito cuidado. E monitora, vê quem está com a gente, transforma todo mundo em cabo eleitoral. Mas tem um limite. Não adianta ficar achando que as pessoas vão dar mais do que elas conseguem e que você vai ter mais. Então você tem que ter. Eu falo que você tem que misturar. Aí é um misto de 2 coisas, não de 4. Mas o idealismo, que é o que você quer, e pé no chão. Porque você tem. As pessoas falam assim. Esse dia alguém me perguntou assim, de onde estavam esses votos seus, que a gente nem via? Eu falei assim, mas eu andei muito na campanha. Eu acordava às 6 horas da manhã, ia para a porta de empresa para falar com os caras, falar assim, aqui, eu sou o Jamir, eu tenho isso, a minha história de vida é essa, tal. Eu ligava para as pessoas e perguntava assim, você pode me receber aí para eu me apresentar? Mesmo o cara que não votava em mim, mas que tinha uma relação comigo, eu ia lá e me apresentava. Então, nós trabalhamos muito. Agora, tem uma forma de trabalhar que
gastando milhões de reais e tem uma forma de trabalhar que é apresentando propostas. Gastando sola de sapato, né? E sola de sapato. E mais uma vez na internet também, muito presente. Internet, claro. E internet você tem que usar. E agora, não é todo mundo, fala que cada candidatura é diferente. Você tem que entender a máxima de Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo. Se o cara não tem pegada de internet, não vai para a internet não, porque você vai ser demolido lá dentro. Né? Eu estava lá dentro, eu presto conta, eu respondo às pessoas, Facebook, eu debato, eu apresento ideias, e isso faz com que você tenha bônus e ônus. O ônus é que sua vida está ali, as pessoas sabem o que você pensa. E o bônus é que as pessoas se engajam, estão acreditando no que você está falando, a gente tem as mensagens inbox, e eu acho que a gente usa muito bem nisso para divulgar. É lógico que a gente não tem o alcance de um cara que mora numa capital, mas a gente tem um alcance local muito significativo. Sem dúvida. E agora... Pode ir. Você está querendo para 2022. Pode ir. Eu estou sentindo. Calma, a minha questão aqui agora é o seguinte. Beleza, aí você já tinha toda essa questão de criança, né? Igual você comentou, político, Grêmio, estudantil. E aí você tem o primeiro cargo, acredito, né? Até agora, o primeiro cargo que você foi eleito. O povo te elegeu e você chegou lá. Isso. Depois que você chegou, qual foi o sentimento? É aquilo mesmo que você esperava? Você está fazendo parte, sendo uma peça do jogo? Mudou alguma coisa? Você acha que a surpresa foi melhor? Você acha que isso te engajou mais? Como é que foi quando você entrou? Eu acho que é um misto. Tem uma parte da decepção, das impossibilidades de coisa que você achou que você ia fazer. Isso aí é bobagem. Eu vi até um último episódio de vocês com uma advogada. Ela fala assim, tem uma coisa que é frustrante, né, na advocacia. O primeiro corte, inclusive. Fazer uma pausa para anunciar o nosso canal de nós corte. Temos cortes. Vamos soltar os cortes nesse canal aqui mesmo que você tá. A maior cobrança que o Bitcast tem é os E agora cortes. está resolvido. Então assiste agora, pelo amor de Deus. Volta agora, você tem que pegar, cara, eu tenho um hábito que não é reclamar. Eu tenho um hábito do seguinte, eu estou dentro do oceano ali, eu tenho que nadar, eu tenho que também me adaptar, você tem que entrar na temperatura do ambiente. Não adianta você ficar fervendo no ambiente que está frio, e não adianta você estar frio no ambiente que está fervendo. Então, seguinte, a música está tocando, você tem que aprender a dançar. Lógico que você coloca limites, assim, até esse ponto eu jogo, desse ponto em diante eu não jogo. Então, tem uma parte que é frustrante, que é natural, que você não dá conta de atender todas as demandas. Hoje, eu estava vendo entre as propostas que a gente tem, né, e as conversas que a gente estabeleceu, nós vemos pessoas que a gente acaba esquecendo nesse processo. Infelizmente, é uma dinâmica muito grande de coisas que você não programou que te ocupa. Por exemplo, a gente tem uma causa que é o transporte livre e a gente não deu um passo na questão do Uber, na questão dos táxis. Também teve a pandemia, né, que atrapalhou isso tudo, que acabou a eleição, a gente ainda ficou um tempinho ali com a pandemia. Mas, por outro lado, eu acho que é uma escola. E hoje, eu dou aula de direito constitucional, dou aula de direito administrativo, dou aula de direito tributário, eu tenho certeza que hoje minha aula é diferente. Porque agora eu estou falando o seguinte, eu já sei como é que faz a linguiça, né? Como é que faz a maionese. Então, eu já tenho essa experiência. E é uma escola. E outra, eu estou convivendo com pessoas totalmente diferentes de mim, que têm demandas que são impressionantes. Porque, cara, eu estudei, eu estou preparado para o negócio. Mas a demanda dos caras tá faltando água. Ou seja, básico, né? E a gente precisa resolver isso. Esse cara, na verdade, às vezes tem mais importância do que o problema que eu estou trazendo. A gente menospreza o vereador porque há um preconceito, né? Mas, cara, esse cara que está ali na tribuna falando que está faltando água. E é até um debate interessante, porque muita gente, quando entra nesse assunto, gosta de falar sobre a exigência de curso superior, falar que encher a boca para falar que às vezes o político está despreparado, mas é justamente esse papel que é importante, né? O cara que está lá na base. Você pode ter um cara que tem curso superior que está despreparado, e você pode ter um cara que... vou pegar aqui a Dulcineia do Movimento Sem Teto. Ela não está nem um pouco despreparada
para a política? Ela está totalmente preparada para a política. Na base, sabe de tudo ela está na base, ela sabe o que está acontecendo, ela sabe a dor do cidadão, e isso não é um mecanismo da política, não, é o empresarial. O que as pessoas falam? Você tem que descobrir a dor da pessoa. Ela sabe, ela está totalmente preparada. E tem gente que está na política, tem curso superior, tem doutorado, tem mestrado, e está totalmente despreparado. Ele não consegue ouvir o que as pessoas estão falando. Então, eu sou a favor de um preparo da política, mas tem que ser o preparo da sua representatividade. Exatamente. Não adianta você querer que o cara represente, e eu acho isso muito importante, porque o parlamento não é a casa só dos mais bem-sucedidos, é a casa também das lideranças dentro de um conjunto variado. Por isso que é importante ter negro, é importante ter mulher, é importante ter índia, é importante ter branco, superior, o cara da comunidade, porque é assim que você vive a cidade é muito mais complexa. Então, acho que isso aí é muito claro para mim. Então, eu falo assim, é frustrante, do outro lado é apaixonante, porque você aprende pra caramba, e do outro lado é um aprendizado que você tem ali no dia a dia. Agora, eu também eu sou um cara otimista com o pé no chão. Eu sabia que uma hora o freio de mão ia ser puxado. E é natural, você é do governo, eu fui líder de governo, então a sua voz fica muito limitada. Agora, eu tenho uma frase, o cara fala comigo assim, mas você devia falar. Eu falo assim, não, eu tenho, como líder de governo, eu tenho um prejuízo, que é não poder ficar criticando o governo o tempo todo. Mas eu tenho um benefício. Eu critico o governo para o prefeito. Eu tenho a oportunidade de ligar para o prefeito e fazer a reclamação com ele. Então, é uma escolha. Eu acho que nesse período que eu fui líder de governo, eu pude fazer mais pelas pessoas que precisavam da prefeitura do que se eu fosse só oposição. Agora, sem desprezar a oposição é muito importante. E às vezes até é ingrato, né? Você como tá no líder de governo, a forma que eu vou colocar, você está na liderança de governo, só que você não pode publicamente, às vezes, criticar, até porque você está nessa posição, mas no bastidor ali, cobrando o prefeito igual você está colocando, você faz muito mais do que se você vai para uma rede social, que você põe a boca... Com certeza. Você faz muito mais. E aí as pessoas não veem que você está fazendo isso. Exatamente. E aí eu acho que é ingratidão, entendeu? As pessoas acabam não vendo, e aí, porque você está ali no bastidor trabalhando. Eu não gosto muito dessa palavra da ingratidão, porque é o seguinte, a política é isso mesmo, mas isso vale para qualquer coisa que a gente fizer na vida. As pessoas não sabem o que você fez, então, naturalmente, elas também não têm o sentimento de pertencimento. Então, cabe a você comunicar, né? Eu não gosto muito de trabalhar, Cora, com esse conceito, porque eu acho que esse conceito é um pouco prepotente. Como se as pessoas tivessem que agradecer a gente por tudo que eles fazem. Mas eu entendo que você não quis falar nesse sentido, né? Eu falo que, assim, é um negócio que você tem que ter um diálogo muito maior para as pessoas, para explicar para as pessoas que há passos que você precisa dar que não podem ser públicos. E isso, realmente, assim, aí tem uma frustração das pessoas, às vezes, não entender. Hoje, meu dilema maior não é nem falar assim, as pessoas tinham que me agradecer. Eu falo assim, eu não consegui comunicar para as pessoas que isso tudo foi feito. Por exemplo, a gente fez muito para o movimento do resíduo sólido, né, da coleta seletiva. Mas é difícil porque tem hora que você tem que ter uma briga interna ali, tem que ser feito o edital, tem que ser feito dessa forma. Mas esse é o desafio, você tem que comunicar, o político tem que aprender a comunicar isso. Eu quis colocar a palavra ingratidão aqui, mais no sentido do seguinte, de você, não que as pessoas têm que ser gratas, que você é funcionário do povo. Sim, mas no sentido de você, às vezes, apanhar por uma coisa, às vezes, estou colocando que foi isso, mas às vezes apanhar por uma coisa que você está atuando, mas que você está atuando no bastidor. Não, eu entendi que é nessa toada, mas eu falo sempre o seguinte, é que a ideia, né, que pode passar é que a gente está falando assim, não foi isso que eu quis fazer. A gente foi ingrato, né? É ingratidão, na verdade, para nós, né, interno. Você não fica satisfeito porque você não pôde falar o que aconteceu. Mas eu acho que as pessoas têm noção desse papel. Tanto é que elas te procuram na condição de líder de governo. Agora, quem faz a liderança de governo é o líder de governo. Não adianta o cara também achar que vai ser líder de governo e que as coisas vão cair no colo dele. Ele que tem que construir a liderança, né? Então, assim, tá sendo ótimo. Eu falo que
Depois desses 4 anos, eu posso montar um curso de como é que funciona de verdade. Fazer direito constitucional teórico. Agora, como funciona a vida real? E nesses, nós estamos o quê? Com 2 anos já que você está eleito? 2 anos. Um ano e meio, né? Um ano e meio, não? 2020. Um ano e meio de mandato, né? Mas eleito quase 2 anos. E já conseguiu fazer alguma coisa concreta que você se orgulha? Algum projeto que você trouxe durante a campanha que já está trazendo resultado? Como é que está esse trabalho nesse 1 ano e meio? Cara, eu estou muito satisfeito com os resultados. A gente tem coisa concreta mesmo que impactou a vida das pessoas. Eu gosto de dar o exemplo da lei que facilitou a abertura de empresa. Valadares tinha uma média para abertura de empresa de mais de 140 dias. Você colocava o papel ali e esquecia. Hoje, 80% das empresas de Valadares são abertas no mesmo dia. E a média é de 2 dias. Então, está bem razoável, né? A gente precisa reduzir um pouco mais isso, mas a diferença de 1 para 2 dias, às vezes nem você quer que abra tão rápido, né? Você fala, não, mas ainda tem que pintar a minha loja. Se abrir rápido demais, já vão me cobrar o aluguel. Então, assim, eu acho que está dentro de alguma coisa que seja civilizado. Essa é uma lei que a gente... Foi um dos primeiros projetos de lei que a gente fez, porque era um absurdo. O cara não podia emitir nota fiscal, enquanto a prefeitura estava olhando a documentação dele. Outra coisa que acontecia aqui, é que às vezes a pessoa não vê. Mas Valadares é uma cidade que manda muita gente para o exterior. Manda muita gente para os Estados Unidos. O cara tem uma vendinha, tem um salão de beleza, ele está decepcionado, ele vai para os Estados Unidos. Ele não foi na prefeitura dar baixa na empresa dele. Aí quando ele volta, ele vai lá na prefeitura, a prefeitura mostra lá para ele, fala assim, não, você me deve aqui 10 mil reais. Putz. Porque você foi multado por não dar baixa, você não ter vindo aqui dar baixa na empresa. Eu tenho uma lei que acabou com isso. Inclusive a prefeitura, se ela identificar que o comércio foi fechado, ela tem obrigação de fechar automaticamente. Bacana. Para não ficar essa pendência. E isso não isenta a pessoa das obrigações tributárias, mas a multa era um empecilho. Quando eu advogava, eu tinha uma cliente que ela tinha ficado em Valadares 5 anos, separou do marido, foi embora. Ela tinha um processo de 35 mil reais, porque ela não deu baixa na empresa dela. Você tá doido. E a empresa já estava fechada. Ela tem os documentos que fechou, ela só esqueceu de ir na prefeitura. Olha, você cobrar 35 mil reais por causa disso? Então hoje acabou isso. Isso não tem mais. A prefeitura é obrigada a identificar. A própria Receita Federal ela já fecha automaticamente. Mas nós temos muita coisa no executivo também. Parque tecnológico, lei de inovação. Vai descer agora a lei das antenas, que é para colocar a gente em 5G. Eu participei, eu apresentei o projeto para o André. Nós temos a questão da coleta seletiva, a questão das doenças raras, a ecoterapia. Isso é tudo resultado dessa articulação do trabalho. A própria UFJF. E alguns até que surgiram antes do mandato, né? De certeza, trabalhos que já vinham acontecendo Exatamente. Desde lá da época de 2012, 2014. Exatamente. A própria UFJF aí, muitos problemas quem resolveu fomos nós, né? Com o governo André. Reunião, articulação... Porque é uma maravilha, eu concordo, a Universidade Federal é uma maravilha, estou todo mundo feliz. Só que entregaram só metade do produto que prometeram, né? Cadê as salas de aula? Gastaram 60 milhões de reais numa terraplanagem. 60 milhões de reais, você construía pelo menos 4, 5 prédios em Valadares para abrigar todos os alunos. O curso de odontologia, quem aprovou em janeiro agora... Só vai entrar no curso de odontologia em janeiro do ano que vem. Não tem sala de aula para os caras. Eu estou tentando entender. Isso nós estamos falando do prédio da UFJF que você está falando. Isso. Que vai ser construído, que tem todo... Tá, entendi. Então isso ainda está para ser construído ainda. Não tem. O FJF não tem prédio próprio. Porque tem um alugado, né? Tem um alugado. É o que fica lá perto da JK, não é? Não, tem vários. Valadares hoje, ó. O Pitágoras é alugado. A Univale. A Univale é alugada. A Unipac é alugada. Caramba, não sabia. A sede administrativa ali em frente a Prado Isso, São é Paulo, alugado. Pena. Aquele terreno, um prédio que tem ali do lado do BNH é alugado. Eu ia falar dele agora. Então, o Filadélfia é alugado. Hoje a gente vai ter um prédio próprio
que é lá no Santa Rita, que vai ser inaugurado em breve, que é para 2 cursos, nutrição e farmácia. E nós temos um prédio comprado, que é o da FAGV, da antiga FAGV, que está em obras. Que está em obras, mas não está em operacionalização. Entendi. Não tem um curso lá ainda. Então, assim... E vai contemplar qual curso, sabe? Lá vão contemplar os cursos de ciências sociais aplicadas, né? Economia, direito, contabilidade, aí vai ter curso noturno. Aí nós vamos chegar numa outra fase, né? Bacana. Você é professor na UFJF, né? Na UFJF. Bacana. Eu já fui professor da Univale, mas sou professor hoje na UFJF. Tem todo esse clima de... Eu fico vendo muito em rede social, tá? Pode me criticar se for... Esse clima de emancipação, né? De às vezes deixar de ser da UFJF, eu não sei se fazer a Universidade Federal de Valadares. Como é que é esse trabalho? O que você Olha, eu sou totalmente favorável à emancipação da UFJF. Eu tenho falado o seguinte, todos os problemas que vão vir com a emancipação ainda são menores do que os problemas que a gente tem. Só para a gente visualizar, nós somos o campus avançado mais desconectado da sede que existe, porque geralmente você conecta um campus avançado com um campus principal, que é o FMG, por exemplo, que é o central. Ou é algo que tem uma correlação, por exemplo, a UFV, ela tem um campus avançado também rural, ela tem uma conexão. Valadares não. Valadares, o que aconteceu? A UFMG rejeitou construir um campus avançado em Valadares. Mas eles queriam construir. Então, o reitor da UFJF topou. São 500 e tantos quilômetros daqui para lá. É chão. Totalmente... Eu entendo o reitor também. Você imagina, o reitor deve acordar, deve tomar um banho e falar assim na cabeça dele, eu tenho 4 coisas para resolver de governador Valadares. Eu vou chegar lá e vou fazer isso. Na hora que ele chega, tá o diretor da escola, da faculdade de Direito, tá o diretor da faculdade de Medicina, tá o diretor da faculdade de Engenharia, tá um aluno que bateu o carro no campus, tem uma pintura que tem que fazer, tem um negócio de emergência, tem uma entrevista que ele tem que dar, acabou o dia dele. E não resolveu as coisas. Não resolveu. Porque é assim com a gente, cara. Não é má vontade dele. É assim com a gente. Aí você tem que resolver um troço de 500 e tantos quilômetros, aí você tem que ligar, você tem que encontrar o cara lá no telefone, porque às vezes você liga pro diretor do campus, o diretor do campus não tá lá, aí tem que pegar um documento, aí fala assim, então espera, vou pegar o documento, aí tem que mandar, o campus da UFJF é gigante. Então, eu fico imaginando que pro reitor até uma separação é boa. As maiores críticas feitas à separação são críticas muito superficiais no meu modo de pensar. Porque eles falam assim, mas tem que ver se vai ter verba. É lógico, toda emancipação é precedida de um estudo de viabilidade financeira. Não tem isso de emancipar sem estar garantido no orçamento. Porque o governo não vai mandar o recurso. O governo já não manda. Esse não é o problema. Agora, ela sendo daqui, nós vamos ter uma universidade vocacionada. A gente precisa fazer uma universidade que atenda a população de Valadares. E aí nós precisamos discutir aqui. E outra coisa, nós somos a 9ª cidade do estado, pelo amor de Deus, ficar com um campus... As pessoas nem reconhecem, Cura. A maior dúvida das pessoas é Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu fui candidato, o cara fala, o que esse cara lá de Juiz de Fora quer ser candidato? Difícil, né? Agora, a gente puxou várias pautas aqui, eu quero também entender qual a sua relação com essas pautas quando você chega antes de falar de 2022, quando você chega no seu mandato, né? Então, você já citou a desburocratização, entender qual que é a ligação e de onde veio cada uma delas que você trabalha hoje e aí a gente já pode fazer um link com quais são as suas intenções dentro dessas pautas para 2022, entendeu? Matheus, assim, tem coisas que veio do próprio método de trabalho. Por exemplo, essa questão da desburocratização vem da minha experiência na Secretaria de Fazenda. Cara, quando você participa de uma audiência pública hoje para ouvir a reclamação, eu já sei quais são as reclamações. Eu ouvi elas 4 anos como secretário de Fazenda. Então, muita coisa, você vem também com essa necessidade. Fala assim, eu ouvi os 4 anos, agora eu tenho que apresentar uma solução para essa galera, né? Essa galera teve comigo, né? É uma expectativa. Agora, tem outras pautas
que elas são encaminhadas pelo grupo que a gente participa. Então, por exemplo, a causa das doenças raras e das pessoas com deficiência. Elas vêm porque pessoas que me apoiavam estavam envolvidas. Então, você passa também a ter uma obrigação com essas pessoas e daqui a pouco essas pautas se tornam suas. Você passa a dominar essas pautas, a ter mais fluidez. Então, tudo isso que é construído, e aí há uma dificuldade, porque eu gosto de falar assim, eu gosto de resolver problemas. Eu não sou um vereador de pauta única. Eu entendo e acho interessante. Tem gente que é vereador de bairro, né? Aí tem o cara que é do Santa Rita, tem o cara que é do São Pedro, tem o cara que é do Vila Isa, tem o cara que tem uma pauta específica dele, a questão da saúde. O meu caso é resolver os problemas da cidade. E aí eu vou aderindo às pessoas e aí eu tenho uma facilidade muito grande de delegar. Então a gente tem uma participação muito grande em muita coisa, porque a gente delegou para que as pessoas pudessem executar isso. E a gente tem encontrado gente boa, que faz, que executa, né? A minha equipe de gabinete, uma coisa que eu falo, as pessoas conhecem meus assessores, porque eles trabalham muito, eles não estão escondidos. Né? Tem vezes que você fala assim, quem são os... Não, eles estão lá dentro do gabinete, eles estão atendendo as pessoas, eles assumem responsabilidade por mim, para justamente a gente poder abarcar esse conteúdo de demandas que a gente tem. Vamos falar de 2022? Você já preparou o link. Ansioso. Preparou o link. Não, mas agora acho que a gente pode ir. A gente já abrangiu bem. Acho que a gente pode falar assim das expectativas dessa eleição, né? Principalmente a nível regional aqui, falando de candidatura de deputado estadual e deputado federal. A gente vem historicamente acho que eu posso falar que Valadares sempre teve uma representatividade relativamente boa, mas a gente não pode nem pontuar que essa representatividade era suficiente. Então a gente tem brigas aí como, por exemplo, da Sudene, que vinha de anos e anos e anos, e outras lutas também que Valadares perdeu por falta de representatividade e principalmente por uma cultura coronelista muito grande dentro da nossa região. E hoje a gente tem eu acho que uma eleição muito particular de 2022 e que o resultado dela pode ser tão bom quanto pode ser um desastre para a nossa cidade. E eu queria saber a sua expectativa quanto candidato sobre esse... Como pré-candidato. Como pré-candidato. Eu posso errar. Você pode, eu não posso. Eu não posso, porque o partido como ainda não homologou. Alô, TRE, salva nós. Mas foi ele, viu, TRE? Eu sou pré-candidato, eu quero deixar bem claro. Mas, cara, eu vou fazer um questionamento aqui, só para a gente pensar um pouco essa questão de representatividade. Valadares tem 3 deputados federais. É muito importante essa representatividade, porque matematicamente, proporcionalmente, é maior do que a representatividade geral. Mas eu te pergunto, quantos ministros Valadares tem? Quantos secretários de ministros Valadares tem? Quantos secretários de Estado, secretários adjuntos, diretores Valadares tem? Praticamente nenhum. Eu não consigo lembrar de alguém. Se tiver, me perdoe, mas deve ser um ou outro que nem é ligado a Valadares. Tem gente lá no governo do estado que tem família em Valadares, mas não é de Valadares, não viveu em Valadares, não viveu o Vale do Rio Doce, não viveu o Leste, não viveu o Vale do Mucuri, o Vale do Jequitinhonha. E isso é muito importante, porque não é só você ganhar uma eleição de deputado, é você ter representatividade no governo do estado e representatividade no governo federal. Para isso, você tem que ter um projeto político. E que é importante, as pessoas menosprezam a política como se fosse algo negativo. Mas tá na política, tá ocupando cargos, tá bem direcionado. Se a cidade tem um plano para isso, é importante para você trazer uma universidade, para você poder... Eu estava em São Paulo, no Renova BR, que é uma escola de políticos que eu faço parte. Aí, na minha sala, estava o ex-secretário de Educação do governo Temer. E aí eu falei assim, eu sou de Valadares. Aí ele falou assim, nossa senhora, lá tem um problema grande demais, é o FJF. Se você não tem esse cara, eu converso com ele hoje, ele é pré-candidato, deputado federal. Vamos imaginar que esse cara, eu tenho um contato com ele. É uma possibilidade da gente resolver o negócio de forma mais rápida.
a gente também tem que ter estratégia. Networking não é uma estratégia só para o indivíduo, ela é para a cidade também. E eu sinto muita falta disso, porque eu vivi isso em Belo Horizonte. Ter estratégia de ocupar espaços positivamente, não é negativamente, não. Não é qualquer um. Não, eu acho que a minha expectativa é de que hoje a gente tem, de fato, uma eleição com menos candidatos de governador Valadares. Eu acho que você tem o prefeito engajado com o discurso de que nós vamos eleger gente de Valadares. Então você tem 3 candidaturas de deputado federal que são razoavelmente competitivas, né? Eu falo assim, são competitivas, que é a do Hercílio, a do Euclides e a do Leonardo Monteiro, e você tem hoje 2, 3 candidaturas competitivas para deputado estadual. Não é só ser o deputado estadual. E o que aconteceu em Valadares é que quem estava como deputado estadual, quem estava como deputado federal, não abria as portas. Não tinha secretaria de junta, diretoria, para virar e falar assim, o Vale do Rio Doce interessa. Cara, é uma coisa muito estranha, mas a gente precisa refletir sobre isso. E eu não estou acusando nenhum prefeito, porque eu entendo também a realidade deles. Mas como que os prefeitos da região apoiam candidatos tão diferentes? As candidaturas de deputado federal e de deputado estadual deviam ser construídas pelos prefeitos da região. Quem está mais próximo, né? Não é? Por que eu tenho que sair daqui e ir para uma outra cidade muito longe? Não, você tem que construir isso. Isso é liderança. Quem tem que fazer isso é o prefeito de Valadares, o prefeito de Itaiumi, o prefeito de Itanumirim. Você tem que reunir e falar assim, não, nós estamos preocupados com a cidade, com a região. Eu acho que a gente tem uma oportunidade hoje, eu acho que a gente tem bons nomes. Eu estou colocando o meu nome, tenho o apoio do prefeito, tenho o apoio do partido, construí um leque de apoiadores que são relevantes, tem viabilidade. Eu falo com as pessoas o seguinte, não é você perguntar para o Jamil se ele tem viabilidade. Vai lá em Belo Horizonte e pergunta se tem viabilidade. Eles vão falar se tem. E todas as pessoas que eu pedi para fazer isso confirmaram isso. Você tem outras pessoas que desistiram da candidatura em nome desse projeto, falam assim, peraí, eu não vou ser candidato porque a minha pretensão individual vai atrapalhar o projeto. Então nós temos candidaturas para isso, agora a gente precisa comunicar isso para a população e a população comprar essa ideia. Eu acho que está muito disposta a isso, eu tenho visto isso. Tem uma coisa que o prefeito, quando ele esteve aqui, falou, né? Que na última eleição teve mais de 600 candidatos a deputados estaduais que foram votados em Valadares. Pulverizou o voto que acabou que não elegeu ninguém. Então, ter consciência também, o pessoal que estiver assistindo a gente, o pessoal de Valadares, poder votar em quem é da região, quem te representa, quem está aqui vendo os trabalhos, as dificuldades e sofrendo junto com tudo que a gente sofre aqui todo dia. Exatamente. Eu acho que isso é fundamental. E essa construção de liderança, Cura, a gente tem que pegar os nossos talentos e jogar eles em Belo Horizonte e em Brasília. Como é que a gente pode não ocupar esses espaços? Como é que a gente pode não ter contato em Belo Horizonte? Como é que a gente não pode estar participando do governo Zema? Ah, mas eu sou anti-Zema. Tá, mas tem gente que é Zema, então deixa esse cara participar. Deixa ele trazer. Isso muito porque foram bloqueados. Hoje eu acho que a mentalidade é outra. Eu acho que as pessoas perceberam isso e falaram assim, não dá, nós precisamos ocupar esse espaço porque está ficando ruim para todo mundo. Então, acho que hoje a mensagem está clara. Temos alguma questão de 2022? Você que puxou o papo, papai. Não, eu queria entrar aqui numa outra pauta também, que vem do FJF, que é o movimento estudantil, que você é muito presente. E eu acho que um detalhe muito importante que também para as pessoas que não entendem os... Meio aqui, enquanto você pergunta. Faz uma pergunta longa dessa. Pô, na outra ele fez quase um testamento aqui. Mas você não aproveitou? Eu acho que uma abordagem interessante é não para conversar com as pessoas que participam do movimento, mas as pessoas que às vezes não entendem o movimento, que é novo em Valadares, e que não entendem a importância desse movimento, da grandeza dele, do impacto que ele causa em outros setores, né, que não entre aspas, não estão interligados, e às vezes é imperceptível para os olhos de quem está só vendo acontecer um evento que tem uma festa, e às vezes não está vendo ali os jogos esportivos, que é o exemplo da CAV que aconteceu aqui agora, e vários outros eventos já aconteceram outros anos. Eu acho que, cara, você tocou num ponto aí fundamental, né? Não é só um evento esportivo. Ponto.
Isso é um equívoco, que a pessoa achar que é só uma festa. Não é só uma festa. Isso já existia nas grandes universidades. Eu já venho desse movimento. Eu fui da Atlética da PUC, não jogava, tá? Porque não tem condição. Até hoje eu contei para meus alunos um caso. Não, nem xadrez, pelo amor de Deus. Já basta política. Ainda fazer xadrez, pelo amor de Deus, esperar o outro tomar a decisão para você tomar. Eu até contei hoje para meus alunos que quando eu fazia faculdade na PUC, eu participava da Atlética da PUC, eu era tesoureiro. Aí, só que é o seguinte, o atleta... Faz todo sentido, né, inclusive. Faz todo sentido. O atleta tem um desconto, ele paga menos. Então, se para você é R$400, para o atleta é 300. Aí o cara que era o presidente da Atlética falou assim, Jamil, não tem jeito de você pagar 300, cara. Você não é atleta. Você vai pagar 300 se você virar e vou colocar você aqui na terceira suplência da natação, né? Não é possível que vai faltar todo mundo. Eu era magrelo. Pesava uns 58 quilos. Aí eu falei assim, beleza, mas esqueça a chance de eu entrar numa piscina de sunga. Na frente de todo mundo da universidade. Jamais. E de outros lugares, era Ribeirão Preto, frio. E todo mundo, São Paulo, Rio, Paraná, Minas Gerais, eles vão pro resto da vida, esses caras vão me matar. E bullying era permitido na época, né? E hoje bullying não pode. Mas não pode, mas fazem. Na época era uma prática institucionalizada e meio que até era uma obrigação, né? Um que era escolhido para ser o bullyingado, né? E você vê que esse filme americano, a chance de eu ser escolhido nesse processo era enorme. Aí o cara me bate no meu quarto, 7 horas da manhã, eu falei assim, Jamil, eu tenho uma péssima notícia pra você. Os dois não foi. Os caras passaram mal, beberam pra caramba, e eu ser o único cara que não bebe, porque eu não bebia na faculdade. Você é o único cara que não bebe, você vai ter que cair na piscina. Eu falei assim, rapaz, sem chance de eu cair na piscina. R$100 caro da porra. Assim, uma sunga horrorosa, eu magrelo, jamais eu vou entrar lá. Não, você tem que entrar, porque é feio demais, você é o tesoureiro e tal. Eu fui de roupão até o negócio, tirei o roupão, pulei, falei assim, é só para constar, para não dar WO, porque sem chance. Mas eu sempre fui engajado nessa questão aí das atléticas, DA, e era uma coisa assim, que a própria PUC patrocinava. Era uma coisa que tinha reunião com o reitor, que geralmente era um padre ou um bispo, né, da arquidiocese de Belo Horizonte. Você participava, cara, havia distribuição de recurso. Olha, vai ter um ônibus para a Atlética tal, um ônibus para a Atlética tal. Entrava no calendário acadêmico, ela incentivava, dava toda uma estrutura. Você tem uma sala, na faculdade de Direito, você tinha uma sala para as atléticas. Que legal. Que é onde você colocava a bola, colocava os negócios, colocava o computador, eles te davam um computadorzinho, tal. Era outro nível. Eu venho para Valadares, isso não é uma realidade aqui. Agora, meus alunos chegam e falam, cara, nós vamos criar uma atlética, nós queremos participar dos jogos jurídicos. Para mim foi uma alegria tremenda. Pô, os caras querem criar aquilo que eu vivenciei na faculdade, é massa demais. Aí surge a primeira atlética. O FMG, a UFJF, como ela é uma faculdade maior, ela tem essa prática. Então já tinha o intercurso. O que é o intercurso? É os jogos entre os cursos que a UFJF manda dinheiro. Você tem uma verba para realizar os jogos. E aí eles já estavam fazendo, se nós queremos participar dos jogos jurídicos, e cria-se o Camelo, né, que é a primeira atlética de Valadares. E eu era coordenador do curso. Eu falei assim, cara, é massa demais, vocês vão, nós vamos conseguir ônibus, nós vamos fazer, e aí começa a se criar as atléticas na Universidade Federal. Quando o André ganha, nós temos uma oportunidade muito grande de trazer os jogos jurídicos e o engenharias. A Sofia vem da UFV, vem dessa cultura, né, Universidade Federal de Viçosa, e ela traz a galera que organiza os jogos, o engenharias. E eu estava no mesmo dia levando o Batata, que é o Fábio Franco, para a gente fazer uma negociação dos jogos jurídicos. Quem que a gente encontra lá na porta? O Fred e o Eduardo, que é hoje um dos donos da Euforia, que eram os responsáveis por organizar isso. Aí eu falei assim, não, nós vamos organizar, nós vamos trazer e tal, e trazemos o evento
para Valadares. Aí, nesse ano, aconteceu milhões de coisas. Né? Eu chamei o Batata lá, falei assim, Batata, nós precisamos criar uma Copa das Atléticas e nós precisamos criar as atléticas. Nós precisamos criar atléticas em outras faculdades, para o movimento crescer. Então, a CAV hoje é Copa das Atléticas dos Vales, mas ela era Copa das Atléticas de Valadares. Ela era realizada integralmente na Praça de Esporte. Que legal. É a primeira. Evento. Era simplória, né? Assim, tava no início. E aí o Matheus, o Ale, aí o Arthur, ainda tinha muita gente nossa que tava, o Brian, tava na faculdade. Aí o Ale vem da Fadivale, eu falei com o Ale, Ale, nós temos uma possibilidade grande demais. Bota a Atlética da Fadivale como uma atlética que você vai cuidar. E o Tininho é muito ligado à minha família, o diretor lá. E eu pedi o Tininho, falei assim, Tininho, dá uma moral. E aí ele comprou para a Atlética, a pedido nosso, o cavalo, né, que era o símbolo deles. O camelo já tinha um camelo, eles compraram o cavalo, que ficou um mascote massa. Eu nem sei, existe ainda o cavalo? O Perdeu mascote? no acidente, ficou só tá. Ficou só... Nossa, então terrível, né? Cabeça. Mas outras foram criando. A gente teve a ideia, que vem a ideia do Rio de Janeiro, onde não tem um curso que consiga fazer a unificada, a Fênix, na Unipac. E o seguinte, quando os Jogos Jurídicos foi acontecer, o André deu toda a liberdade. Falou assim, façam, organizem e tal. O que aconteceu nos Jogos Jurídicos? O André estava em Belo Horizonte, numa posse de um desembargador. O André me liga e fala assim, Jamil, como é que é esse negócio aí dos jogos que está acontecendo? Eu falei assim, prefeito, eu te avisei que era assim, você liberou pra gente trabalhar. E já achou que era problema. Já. Ele falou assim, não, cara, porque eu achei que era um negócio mais simples. Os filhos dos desembargadores, os filhos de promotor, os filhos de advogado, tudo aqui. Não, eu vou para Valadares, prefeito de Valadares, eu virei um popstar aqui no negócio, porque eu sou o prefeito da cidade que vai realizar os jogos. Eu falei assim, isso não pode dar errado, não. Nós temos que fazer isso dar certo. Aí ele voltou, a gente fez reunião de secretário, colocamos o impacto. Eu avisei a vários bares, tinha o Gauchão do Democrata, eu acho que nem chama mais Gauchão do Democrata, né? Na verdade, nunca chamou Democrata, sempre foi gaúcho, né? Gaúcho, né? Democrata porque é em frente Democrata, todo mundo chama de Democrata. Esse detalhe eu não sabia, tá vendo? Mas chamava Gaúcho. Eu lembro que a gente falava pra galera assim... Gaúcho Lanches. Cara, prepara... que vai vir aí uns 4, 5 mil estudantes, e é meio que gafanhoto, assim, você tem que ter estoque. Mas ninguém levou a sério. Levou a sério e tal. Rapaz, num Inclusive, dia... a arena era na frente do... exatamente. Na frente a arena era na frente da... A arena era na frente do Democrata. O primeiro dia, acabou tudo lá, eles não tinham mais estoque, eles tinham que arrumar estoque. E isso se repetiu no Engenharias, na outra cave. Eu lembro que uma dona de um hotel, aquele que fica ali na praça do shopping, ela fez um depoimento falando assim, se não fosse os jogos universitários, eu estava quebrado. Foi ele que salvou, eu pude comprar lençol novo, colchão novo, colocar o hotel voltando a funcionar. Porque não é só jogos, há toda uma preparação, a construção da Atlética, a preparação para a Atlética. Valadares não está preparada em praça esportiva, então teve que reformar a praça de esporte, teve que fazer um tanto de coisa. Então, arrecadação de alimentos, ocupação do setor hoteleiro, reforma de escola, que eles fazem reforma de escola onde os alunos ficam. Nos alojamentos? Nos alojamentos. Públicas, quando a equipe fica num alojamento, que é uma escola pública municipal, eles que fazem a reforma. É lógico que tem os abusos típicos da juventude, como se a juventude não fosse fazer abusos. Mas muito menos comparativamente, quando você coloca na proporcionalidade do resultado que você tem. Você não tem... a minha esposa é defensora pública, trabalhou como plantonista em vários jogos. Era muito raro ter... alguém que bebeu e dirigiu, porque eles vêm de ônibus, eles vêm, ocupam a cidade, eles têm mais responsabilidade, não tem briga. Eu, pelo menos, eu não soube nenhuma briga na CAV. Nunca vi briga em jogos jurídicos, CAV, nem engenharia. Porque é outro padrão de... Nem aqui em Valadares, nem e outra, cidades, né? um padrão de crescimento universitário, porque
as pessoas que estão na universidade passaram a querer ficar na universidade. Eu nunca vi briga em festa, né? Fazer uma ressalva aqui. Eu tô ouvindo você falar. Não. Nas finais ali rola uma... Não, mas... Os ânimos... Uma troca de carinhos ali. Assim, normal. Mas o legal é que aí eu vou fazer um ponto. É que, por exemplo... Você vê que o pessoal tá vivendo o trem mesmo. Rolou ali uma discussão na final, mas você sai na arena, tá o pessoal uniformizado, com os dois times que brigaram na final, estão se abraçando, estão bebendo junto, estão conversando. Até porque, Matheus, eles vão ser colegas. Exato. Então não adianta ter rivalidade. Daqui a pouco você tá no mesmo escritório, no vezes mesmo já consultório. são amigos de antes, exatamente. Só que na hora ali do jogo, né? Futebol, handball, enfim. Exatamente. Mas os jogos universitários profissionalizou demais, cara. Na minha época você não tinha mascote, você tinha um bandeirão mal feito, você não tinha caneca. Hoje não, você tem caneca, você tem bandeirão, você tem... eu vou fazer uma aposta que eu acho que se vende mais produtos das atléticas do que produtos do Democrata. Com certeza. Rapaz, quando você foi para os Estados Unidos, você foi para a universidade, não? Eu fui para uma high school, né? Também cheio disso. Não, eu vou falar isso agora. Quando eu fui para a universidade. Eu estudei na Universidade de Albany. Cara, o que mais assustou a gente lá é que a universidade é uma marca, cara. É uma marca. Exatamente. Então já, cara, sabia não, pô. Nunca comentou. Mas o cara tá no... Quantos episódios tem o Ibitcast? Tá zoando. O episódio... É que esse ele vai falar até de agora todos, não falou né? de Balneário Camboriú. O episódio... A gente tem uns... mas nós podemos falar de Balneário Se a Camboriú. gente tiver 30 episódios, em 31 ele falou que... Morei nos Estados Unidos. Mas esse aqui, ele levantou. Ele falou que foi e eu tô trazendo aqui porque eu acho que o assunto é interessante. Vou continuar. Tem a ver. Pode falar, Coro, que você nunca falou comigo isso. Então, pra mim é uma novidade. Mas isso aqui eu também nunca falei no episódio, não. A universidade que eu estudei lá de Albany, a universidade é uma marca, cara. Então tem produto da universidade pra tudo que é lado e você compra. O pessoal usa com orgulho, com satisfação, porque realmente é uma marca. E lá a questão de Atlético, aqui no Brasil a gente adotou esse nome Atlético, mas lá é muito colegial que eles falam. Então tem a Liga de Futebol Americana colegial, que não é só uma coisa que fica ali limitada ao pessoal que está no curso, que está na universidade. Rapaz, o país inteiro abraça a Liga de Futebol Americano colegial. No basquete também, inteiro. Eu acho que a NBA depois o basquete também tem um colegial. Nos Estados Unidos. Mas eu acho que a maior é a de futebol americano no colegial. E aí, por exemplo, a cidade que eu morei lá, Albany, é uma cidade de 50 mil habitantes, cidade pequena. Quando tinha jogo do time de futebol americano lá, tinha 90 mil pessoas dentro do estádio. A cidade dobrava de tamanho no final de semana que tinha jogo lá. Porque os jogos são sempre no segundo semestre. Aí são, sei lá, uns 10 jogos que acontecem lá no segundo semestre. É bem pouca quantidade. E o pessoal vai tudo pra lá, vai gente do país inteiro lá pra cidade pra assistir. E aí é uma coisa que tomou uma proporção tão grande, é o que eu acho que é o potencial das atléticas no Brasil, tomou uma proporção tão grande que o país inteiro fala. Uma coisa que, para trazer esse tamanho de proporção, eu lembro que eles anunciaram lá a contratação de um técnico novo no time de Albany, o salário do cara era 4 milhões de dólares por ano, cara. Imagina o potencial disso. Toda a base esportiva americana está baseada nas universidades. O cara ganha bolsa por ser esportista. Isso mesmo. Mas eu acho que uma coisa que, um ponto interessante que você abordou é que eu acho que, né, a realidade de Valadares ainda, as faculdades particulares principalmente, não entenderam ainda o quanto uma atlética é importante no processo, por exemplo, de evasão, da não evasão dos alunos. A atlética, ela atrai aluno. Exatamente, eu ia falar isso agora. O cara vai fazer direito numa particular, ele não vai escolher a Fadivale ou a Univale, ele vai escolher ou o leão ou o cavalo. Pela identificação que ele já vai ter por alguns amigos. Que ele já veio dos amigos, isso. Ou que ele já viu, ou que ele participou de uma cave e achou legal o cavalo, ele não, vou pro Fadivale, vou ser cavalo. Assim, e o aluno depois, eu tenho certeza que hoje o aluno da Fadivale, por exemplo, está muito mais conectado na Fadivale, o que já se formou, do que ele estaria se ele não tivesse essa história. Com certeza. Porque essa história que faz com que ele volte e fale assim, olha, quando na minha época, né, que é bom falar isso, né, na minha época. Então, cara, é um potencial que eu acho que não foi visto ainda nem pela Federação Mineira de Futebol, pelas federações de futebol. Eu tenho uma proximidade com o Marcelo Aro, que é deputado, e ele é muito ligado à federação. Eu falei assim, por que vocês não criam um departamento de futebol universitário? Verdade.
Ele falou assim, cara, a gente nunca pensou isso, esse ano não dá, né? Esse ano é um ano mais complexo, por causa de eleição, então é um negócio que a gente tem que estudar. Porque a verdade é o seguinte, cara, o que um esporte treina no aluno? Fair play, organização, as soft skills aí que o mercado tanto exige, liderança, habilidade de negociar, porque você tem que negociar. E outra, isso que o Matheus falou aqui, a identificação com a universidade, com a faculdade. Se eu fosse reitor da Univale ou diretor da Fadvale, eu apostaria 100% em prática esportiva. Eu me conectaria totalmente com essa perspectiva, porque isso cria essa ideia de identidade e orgulho. Sem torneio, sem evento, como é que você se conecta? Para ele se sentir pertencente àquela... Isso é antropológico, cara. Isso aí a gente faz. O que a gente faz na rua? Torneio. Para quê? Justamente a gente se conectar. Então é muito importante isso. Eu tenho certeza que quando acaba uma cave, ou no que antecede, a proximidade é muito grande, a qualidade é muito grande. E outra coisa, o maior desafio do século é saúde mental. E a melhor coisa para você melhorar a saúde mental é prática esportiva e conexão com pessoas. É isso que você falou. Eu acho que é menosprezado ainda. Na hora que eles entenderem... É uma questão até engraçada. Quando a gente vai elogiar isso, a gente sempre usa a palavra potencial. É um dos piores elogios que você pode ter, né? Porque é um negócio que tá inacabado. Não, você tem muito potencial. Você tem muito potencial. Quer dizer que você não é ainda, né? Você não é ainda, não aconteceu. Pô, não, beleza, eu tenho muito potencial, mas eu não quero ter potencial, eu quero ter resultado, pô. Agora, você vê que mesmo a universidade pública, igual a UFJF, ela tem um departamento para isso. Agora a gente pode falar que é um elogio ingrato. Um elogio ingrato. Como é que você falou aqui? Então, assim, o próprio UFJF, que é uma universidade pública, que às vezes não tem tanta liberdade, ela tem um departamento para isso, para esse tipo de incentivo. E com certeza as atléticas têm espaço, os DAs têm espaço, mas você menosprezar o movimento estudantil, e aí eu não estou falando só o movimento esportivo, mas o próprio DA, os próprios coletivos, é você matar a faculdade. Você matar a universidade, ela precisa estimular o movimento estudantil. O coração de uma universidade são os estudantes. Cara, eu participei de várias eleições no diretório acadêmico da Fadvale. Coincidentemente, eu perdi todas. Mas eu sempre tive muito envolvido. Perder é uma boa habilidade. Não, é excelente me perder e persistir, não ganhei nenhuma durante Quando o cara pergunta assim, como é que você faz para ganhar a eleição? Antes de eu candidatar, eu falei assim, para ganhar eu não sei, mas para perder eu te falo que eu já perdi várias, então agora eu posso dar umas dicas de como é que ganha. Então, eu já perdi várias eleições também, né? Em vários movimentos que eu já participei. Mas aí mas sempre, mesmo perdendo as eleições, eu acabava estando envolvido ali com o pessoal me conhecia. E o que eu percebo, né, mesmo não tendo participado enquanto aluno das atléticas e tudo mais, não participando ativamente desse movimento, é que é muito mais fácil engajar com as atléticas do que com o diretório acadêmico. O diretório acadêmico, ele fazia um evento. Ele não engajava os alunos, ele movimentava e conseguia levar os alunos para aquele evento e somente. Do resto do ano ele era apagado, ele era neutro. Isso é muito típico de universidade particular, viu, Matheus? Na verdade, numa universidade pública ou numa universidade grande, o movimento estudantil acaba tendo uma força muito grande, porque participa dos colegiados e tudo. Mas isso que você está falando... Tem uma demanda que não existe na particular. Né? Agora, é uma verdade. E talvez o movimento estudantil pode ser construído pela solidariedade construída no movimento das atléticas. É um movimento real, que tem apresentado resultado, que traz as pessoas. Elas têm pautas sociais, têm causas, né? Elas são contra o preconceito, fazem atividades nesse sentido. E eu falo para todos os meus alunos o seguinte... Não dá para viver a faculdade só com a matéria. A matéria é um elemento da formação. Agora, você tem que participar de tudo. E as atléticas é uma dessa participação.
eu participava de tudo, bicho. Participava de grupo de pesquisa, participava de DA, participava de representação estudantil, eu participava da atlética, núcleo de prática jurídica, porque eu entendia que é o seguinte, você tem que vivenciar aquele momento. E acaba que as atléticas permitem que você vivencie a faculdade, né? Que você esteja ali, durma ali, acorde com a turma, faça amigos, companheiros. Muita gente, hoje eu tenho grandes amigos que eu fiz nas atléticas. É gente que fala que me arrumou emprego, que me colocou melhor posicionado numa faculdade, que hoje me apoia como pré-candidato, que está junto comigo, porque falou assim, eu trabalhei com o Jamil, ele é meu companheiro aqui de luta, eu vi o que ele fez. E ali que tá as lideranças, viu? Na verdade é o seguinte, você consegue captar desse movimento lideranças. Hoje o Brasil e Valadares tem um problema de liderança, ninguém quer liderar. Porque liderar é uma dor de cabeça. Mas ali é um potencial, um celeiro de liderança. Estou satisfeito com essa pauta. O movimento das atletas é muito bacana. A primeira vez que eu vivi esse movimento aqui no Brasil foi nessa cave agora. De eu achei longe, impressionante. Foi a primeira vez? Foi a Rapaz, primeira vez, as cara. festas mudaram tanto, tá tão mais qualificado, né? A gente ia para Piracicaba, Ribeirão Preto, as festas eram tipo assim, com um cantor que tinha ali na cidade, não tinha uma banda... Igual o Thiaguinho, né? Um Thiaguinho, né? Nas outras aí teve Léo Santana. E era assim, super divertido do mesmo jeito. A gente ia, era para um sítio, chopada. Mas você vê que é importante, né? Esse crescimento foi fundamental. Eu acho que hoje, quando a gente vê o que virou, né? Virou um negócio que até contar essa origem é importante, porque não foi um negócio que se deu só por acaso, a galera animou. Não, teve muita gente ali estimulando, pedindo ajuda, falando assim, vai acontecer, vamos fazer. A gente ia na Univale para explicar para a Univale, a gente ia na Unipac para explicar para a Unipac o que precisa ajudar, precisa fazer. Eu espero que isso propague, né? Assim, a gente tem que propagar esse movimento. E corrigir os erros, né? Fala assim, tá tendo abuso, nós temos que ver como que a gente vai corrigir esses erros. Nada é perfeito também, Nada né? Qualquer coisa que a gente fizer vai ter um problema, não tem jeito. Perspectivas? Por favor. Caminhando para o final agora, a gente quer saber assim, as perspectivas que você tem para 2022, como é que tá essa pré-campanha, o que você espera aí desses próximas vezes, esses próximos dias, né? Esses próximos meses que vem aí. As próximas semanas. Você pode falar, você falou que acertou as 2 vezes, né? A votação. Você já tem a previsão já? Na véspera, né, pô? Bilhetinho, eu te mando um bilhetinho. Você pode me mandar um WhatsApp e aí a gente volta aqui para poder virar, você acertou mesmo. Mas eu tenho provas, agora eu posso fazer uns bilhetinhos, viu? Coloca a data, tira foto. Cara, eu tô muito animado porque, primeiro, o cenário hoje é muito diferente. A gente tinha um cenário de 4 anos atrás com várias candidaturas. Hoje, Valadares está muito mais amadurecido em número de candidaturas, né? Com viabilidade, com conexão com BH, né? Que eu acho que é importante. É uma estrutura de campanha totalmente diferente. Eu estava numa estrutura muito mais amadora, agora eu tenho pessoas mais profissionais comigo, né? Tem resultado, né? Depois que você trabalha 4 anos, aí hoje eu posso falar assim, não vou prometer nada, eu só vou mostrar o meu trabalho, porque nesse meu trabalho aqui eu posso te convencer, né? Acho que o apoio do prefeito André e o apoio do Hercílio, que estão endossando a candidatura, a pré-candidatura, são relevantes. Eles vão surtir muito efeito, né? A minha parceria com o deputado Hercílio Coelho Diniz não é uma parceria só de momento. Nós demoramos para fechar essa parceria, porque a gente construiu uma conversa junta para a gente trabalhar junto, né? Ele hoje está na comissão de reforma tributária, que é minha área. Nós queremos amadurecer isso. Então, acho que tem como a gente fazer muito por Valadares, muito pela região. E
hoje eu vejo muita viabilidade. É lógico que a gente tem que ter pé no chão, continuar andando, porque a campanha nem começou, né? Nós estamos na pré-campanha, a campanha vai ser super rápido, a eleição é daqui 3 meses e meio praticamente. Acho sinceramente que nós temos aí uma chance de sairmos vitoriosos. Eu tenho muita confiança que o projeto está muito amadurecido. Quando eu pego a minha estrutura hoje, ela é muito maior do que a estrutura que eu tinha na véspera da última eleição. Então, sem achar que está ganho, mas com o pé no chão, mas com muita certeza de que esse projeto tem potencial e vai se realizar de dar certo. Agora, eu tenho mais perspectiva desse trabalho. Que me motiva mais é que eu sei que uma vez eleito nós vamos trabalhar muito, porque aqui não tem preguiça, não tem comodismo, a gente vai continuar agregar o máximo de pessoas possíveis, trazer mais pessoas. Nenhum projeto meu eu fiz para segregar, né? Eu adoro a UFJF, porque eu sou professor da UFJF, mas os diretores da Univale são prova de que eu trabalhei pela Univale. Eu nunca trabalhei só por uma atlética, quem me procurou eu trabalhei por todas. Eu nunca trabalhei só por aquilo que estava conectado comigo. Eu falo assim, eu tenho que trabalhar por todo mundo, é essa visão que a gente tem que ter. Eu quero que todo mundo se dê bem, quero que cresça, eu quero que tenha disputa, eu quero que uma hora o camelo passe aperto para eles aprender que não pode descansar, o outro ganhe. Quero. Mas você vai realizar isso? Ainda não. Aguarde um pouco. Já realizei uma vez. Já. Tá certo. Pode continuar. Mas eu acho que o que eu peço hoje? Eu sempre falo com as pessoas, entra no minhas redes sociais, me conheça, pergunte quem é o Jamir, que eu tenho certeza de uma coisa. Quem conhecer, quem comparar, vai estar com a gente. Porque a gente tem muita coisa que a gente fez, muito resultado que a gente entregou. Tem defeito, tem problema, tem equívocos no caminho. Eu nunca neguei isso, eu sempre falo assim, nós vamos corrigir. Eu falo que a crítica é o seguinte, você tem que ouvir a crítica, se ela for certa, você tem que mudar o rumo. Se ela estiver errado, você tem que perguntar se você vai perder tempo explicando, porque às vezes você tem que falar com a pessoa, ou se aquela crítica é uma crítica que não adianta você explicar, as pessoas não querem. Então, nós temos muita convicção de que esse projeto está muito amadurecido, com apoio, com o suficiente para a gente chegar lá, e acho que vai ser importante para Valadares. Eu acho que é uma via de mão dupla. É uma coisa que eu quero muito, mas eu acho que vai ser muito importante para a região do Vale do Rio Doce, porque eu estou conectado com Itaiumi, eu estou conectado com Caratinga, Sobrália, essas cidades e tantas outras aqui, para a gente poder fazer um projeto que seja um projeto realmente bom para Governador Valadares e para a gente crescer a cidade. Muito bom. Show de bola. E acho que deixa sua rede social também, pessoal. Jamir Khalili. Recado final aí. Como é que anota aí? Você fala assim, tá aqui? O contato aqui? também. É aqui? Como é que é? Tá na descrição. Tá na descrição, pô. Eu quero aqui, ó. É só clicar aqui, ó. Não tem um negócio assim, não? No YouTube, não. Tem sim, no YouTube tem. Os comentários lá, a descrição. Tem sim. Tem a descrição, hein? Tem sim. Nem vê a descrição. Não, descrição sim, mas durante... Aqui. Aqui assim, ó. Mas tem um número também que o pessoal pode mandar o WhatsApp. Não, é só colocar uma caixinha aqui assim, ó. Não tem uma... Vai colocar, Pedrão, uma caixinha aí? Ai, ó. Vai ter que colocar. Essa aí eu não tô sabendo, não. Não, e você pode, vou ajudar o Pedrão aqui. Você pode ver o episódio que o Jamir falou aqui, na caixinha daqui. Eu acho que é só no final isso, hein, Pedrão? Você não vai conseguir colocar isso, não. Tá? E você pode ver todos de política aqui. Uai, tem que saber fazer, uai, não? Se vira, Pedrão. Mas, pessoal, quero parabenizar vocês. Eu acho que esse projeto de vocês ainda vai crescer muito, já não é pequeno. Tem potencial? Né? Já é realidade, tá? Mas tem mais potencial. Tem muita energia para fazer. Eu acho que o trabalho que vocês estarem na Expoleste, hoje ser o podcast mais comentado da cidade, né? Eu acredito que tenha outros podcasts na cidade, mas de todos eu conheço o da Almen, que é um podcast mais
comercial, né, profissional, do trabalho que eles desenvolvem, que é espetacular, mas o de vocês, efetivamente, né, é o projeto que tem consolidado. É devagar mesmo, até todo mundo ver, até produzir conteúdo, até o cara ter a referência, mas eu acho que isso já está, né, só de ter recebido o governador, né, que não gosta de dar muitas entrevistas, então parabéns para vocês, eu desejo sucesso, podem contar comigo. E isso que eu quero de Valadares, eu quero que a gente tenha padrão nacional de trabalho, né? É isso, eu quero que tenha mais podcast, eu quero que a gente tenha produção de conteúdo, que a gente possa viver na cidade sem ter que virar e falar assim, pô, Valadares não tem. Valadares tem, e é isso que a gente tem que fazer. Então, parabéns aí, contem comigo. A gente agradece, né, ter aceitado o convite, a gente ficou muito honrado. E o pessoal da House Malt, depois a gente vai lá beber, né, porque não bebe aqui. Nós temos um presente da House Malt. Agora sim, viu, pessoal? Nós temos um presente da House Malt pra você experimentar em casa. Quem quiser também pode presentear a galera, o amigo, um familiar, com o kit da House Malt. Não pode presentear o Jamir. Pode presentear o Jamir, pode presentear até a gente também. A gente aceita qualquer cerveja. Não que eles ganham. Eles ganham, viu, pessoal? E tem pizza em outros e aqui não teve pizza. Mas teve salgadinho. Mas teve salgadinho fenomenal. Isso aí. E é isso aí, Jamir. Muito obrigado pela presença, por ter aberto um espaço na sua agenda aí. Que a gente sabe que é apertada, né? Principalmente na pré-campanha. Isso aí. Alô, TRE. E é isso aí. Alexandre de Moraes. E sucesso. Espero que nas jornadas você saia vitorioso. Nós vamos voltar aqui em outubro para falar dos projetos. Compromisso, hein? Tomara. Isso aí. Em outubro eu vou falar assim, minha agenda tá cheia. Só falo de podcast na capital. Tô brincando, viu, gente? Ufa! Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, você já teve o maior trabalho. Agora você vai ter o menor, que é comentar, nem que seja uma palminha. Fala que a gente tem muito potencial ainda, que a gente vai gostar do seu comentário também. E a gente vai saber que assistiu até o final, né? Vai saber que assistiu até o final. Se inscreva no canal, assine o sininho de notificação para você ser notificado em todos os vídeos novos. Nós vamos começar a soltar os de corte agora também. Então todo episódio vai ser picotado lá para você que tem preguiça. E aí você vai assistir por tema. E é isso. Muito obrigado por ter assistido mais um Embitcast. Esse episódio é produzido por P9 Marketing. Um abraço. Valeu, galera. Tamo junto.